Bom dia para você que está em casa hoje, participando do nosso culto, diretamente daqui para aí, de maneira virtual. A gente hoje não está junto aqui presencialmente, é sempre uma lástima quando isso acontece, mas que bom que hoje a gente tem a tecnologia que permite que a gente se conecte de uma forma diferente e próxima, sabendo que domingo que vem nós vamos estar juntos aqui de novo, se Deus assim permitir. Para começar o nosso culto virtual, eu convido você a se acalmar um pouco, parar um pouco a movimentação aí em casa. Peço que você venha até aqui para perto da gente, feche seus olhos, curva sua cabeça, que você possa orar ao Senhor, pedindo a Ele que prepare o seu coração para esse tempo que nós estaremos juntos aqui louvando e ouvindo a sua palavra e participando da vida comunitária como igreja. Por favor, feche seus olhos, curva sua cabeça, ore junto comigo. Pai, eu te agradeço por esse domingo, te agradeço pela possibilidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos apesar da distância. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou. Pai, nós nos reunimos diante do Senhor como igreja que somos, atendendo um chamado que o Senhor nos faz a estarmos juntos em adoração. Eu sei que nós naturalmente não somos capazes disso, sozinhos nós não temos a capacidade de reconhecer a Tua presença, quem o Senhor é, mas eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor traga a nossa mente e o nosso coração, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para ouvir a Tua voz, que o Senhor nos dê a capacidade de entender a Tua palavra, que o louvor que saia dos nossos lábios seja verdadeiro e que alcance o Senhor e que o Senhor receba como aroma suave nas Tuas narinas. É assim que nós agradecemos ao Senhor orando, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 100. É um salmo de celebração, é um salmo festivo, um dos salmos mais conhecidos das Escrituras que falam da atitude e do coração de alguém que ama o Senhor. Salmo 100, que diz assim: Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, e Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. E o seu amor é leal e é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Hoje nós vamos dar um tempo, vamos dar uma pausa na série de mensagens que nós temos compartilhado aos domingos sobre o Sermão da Montanha. E hoje nós vamos partir para um outro momento das Escrituras, para um outro tipo de literatura, que na verdade aprofunda o tema que nós começamos a tratar no último domingo, quando ao dissertar ou a nos aprofundarmos na compreensão do que Jesus ensinava sobre o reino de Deus no Sermão do Monte, nós vemos Jesus falar sobre uma regra, sobre uma lei, sobre um princípio que transcende o Antigo Testamento e chega até o Novo Testamento com muito mais profundidade e com muito mais verdade do que as pessoas que eram apenas religiosas e que amavam apenas as regras, viviam e ensinavam. Jesus ensina: vocês sabem o que vocês ouviram, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer pessoa que se irá contra o seu irmão, chamar de racar ou chamar louco, já é digno de estar no tribunal. E Jesus fala como é importante a gente cuidar do começo das coisas para que isso não se torne um assassinato que não derrama sangue ou que não causa necessariamente a morte física, mas que traz consequências reais, relacionais e principalmente espirituais muito graves. Antes de chegar no texto que eu quero compartilhar com você hoje, queria lembrar de uma história que todo mundo já ouviu de alguma forma. Em algum momento da sua vida, com certeza você já ouviu falar sobre Dom Quixote de La Mancha. A história de Dom Quixote é interessantíssima, porque começa com a narração, ou com a história que Cervantes conta pra gente, de um fidalgo chamado Alonso Quixano. E esse fidalgo, ele sempre foi, ele explica, né, o Cervantes, que esse Alejandro, o Quixano, melhor dizendo, era alguém que adorava as histórias de cavaleiros, adorava essas aventuras. E de tanto ler essas aventuras que explica o texto, ele buscava para fugir um pouco da realidade, o seu cérebro secou. E ele começou a se enxergar, a se perceber como se ele fosse um desses cavaleiros que ele tanto lia e que ele tanto adorava, gostava e entrava naquele universo literário. É daí que surge então Dom Quixote,
de La Mancha. É essa figura projetada pelo Alejandro de alguém que ele queria ser ou que vive as aventuras que ele aspirava naquele livro. E conta a história que ele sai então para viver essas aventuras como Don Quixote e ele conhece então um cara chamado Sancho Panza. E Sancho Panza decide então que vai continuar a caminhada com ele, a jornada com ele, em troca de uma ilha. E os dois passam então a viver aventuras num mundo praticamente imaginário e vão ganhando fama, eles vão se tornando conhecidos ali por onde eles estão e todo mundo sabe quem é Don Quixote e quem é Sancho Panza. A história é interessante porque aí uma duquesa decide um dia aplicar uma peça nos dois e convida eles para o castelo dela e ela promete uma ilha para Don Quixote, que cede, lógico, como um bom cavaleiro que é essa ilha para o seu amigo, para o seu companheiro Sancho Panza e por aí vai. A história vale a pena você ler, se você não conhece ainda, vale a pena dar uma olhada, porque é uma história interessante. Tem algumas horas que provoca aquela sensação meio que de vergonha alheia, mas vale a pena. Dessa história toda tem um dos momentos que eu acho que é um dos clássicos dentro do clássico. É quando Don Quixote, junto com Sancho Panza, de repente se vê diante de 30 gigantes enormes e Don Quixote se coloca então numa batalha contra esses 30 gigantes. O que só Sancho Panza percebe e chama a atenção de Don Quixote é que esses 30 gigantes, na verdade, são moinhos de vento. E Don Quixote está lutando contra gigantes imaginários que estão ali na figura dos moinhos de vento. E em algum dos momentos, ele, num desses gestos descoordenados de alguém que luta de maneira imaginária, ele se machuca com uma das pás do moinho de vento e cai, né, e diz então, quando escuta que Sancho Panza está falando para ele que aquilo são moinhos de vento, não são gigantes, ele cai e diz então que um sábio decidiu transformar os gigantes em moinhos de vento somente para tirar a glória da vitória dele naquela batalha tão importante. Sancho Panza lutava contra moinhos de vento, enquanto pensava que estava tratando e lutando contra gigantes. Por favor, abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, fica antes de Colossenses, aí um pouco mais para o fim da sua Bíblia. E eu queria ler com você a partir do versículo 1. Quando Paulo escreve da seguinte forma para aquela igreja que tinha um lugar especial no coração dele. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria, a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jogo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, porque ela nos alcança aqui onde nós estamos, com verdades profundas que têm a capacidade de mudar a nossa vida. E eu te peço, Pai, que essa palavra nos encontre de uma maneira especial hoje, que seja boa notícia para o nosso coração, alento para a nossa alma, coragem para o nosso espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu falei agora há pouco que a carta que Paulo escreve aos Filipenses é especial, porque essa igreja a quem ele escreve realmente tinha um lugar, você percebe isso claramente no texto, tinha um lugar especial no coração do apóstolo. Quando você contrasta, então, as cartas que Paulo escreve para os Filipenses e as outras cartas que ele escreve que estão registradas e guardadas no Novo Testamento,
você percebe que os problemas que Paulo tinha ali em Filipos eram bem menores ou pareciam ser bem menores do que outros que ele vai enxergar em outras cartas, como por exemplo a carta aos Gálatas, em que ele trata um grande problema que era o fato de que algumas pessoas estavam ensinando alguma coisa que não parecia com o Evangelho. Na carta aos Filipenses, Paulo não vai tratar de uma grande heresia, não vai tratar de um grande problema, ele vai tratar de assuntos que são assuntos pessoais. E é importante eu reforçar aqui, como a gente sempre faz quando começa a expor o texto bíblico, que nós estamos diante de um certo tipo de literatura. Você tem me ouvido falar aqui nos últimos domingos